Temos convocados os 26 nomes para os amistosos de março. Temos novidades, temos testes e não temos Neymar Júnior. Então vamos analisar a convocação? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Bem-vindos ao Parcial Futebol Clube. Meu nome é Bernardo. Espero que você goste desse vídeo. E antes de começar, peço que você deixe seu like, sua inscrição, seu comentário, que você compartilhe esse vídeo para os grupos de WhatsApp e Telegram, porque isso é extremamente importante. Engaja o vídeo, esse vídeo chega para mais pessoas e assim nós podemos espalhar a palavra da imparcialidade nos comentários de futebol. Tudo bem, galera? Vamos falar de convocação? Primeiro, eu queria deixar aqui marcado minha taxa de acertos nos convocados, que foi de 22 de 26 nomes. Claro que se você for mexer, se for pensar que tinha uns que era muito óbvio e que não sei o que, teve uns que eu fiquei em cima do muro, você diminui essa taxa. Mas o que importa é o número sólido. Isto posto, vamos para a convocação. Os convocados foram Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr, Ederson do Fenerbahçe, Alexandro do Flamengo, Bremer da Juventus, Danilo do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Roger Ibañez do Al Ahly, Léo Pereira do Flamengo, e essa foi uma notaça que eu tirei, que eu falei que ele ia ser convocado, Marquinhos do PSG, Wesley da Roma. Meio-campistas, André Santos do Chelsea, Casemiro do United, Danilo do Botafogo, Fabinho do Al Ittihad e Gabriel Sara do Galatasaray. Atacantes, Endrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, João Pedro do Chelsea, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth e Vinícius Júnior do Real Madrid. Quando a gente vai fazer a primeira análise nessa convocação, a gente já consegue ver mais ou menos alguma das ideias do Carleto. Primeira coisa é que, como ele não colocou quem seria lateral e quem seria zagueiro, e chamou todo mundo de defensor, ele quis colocar uma certa... Como é que eu posso dizer? Ele quis esconder um pouco quem seria lateral e quem seria zagueiro. Mas é fato que quando você tem um zagueiro que faz uma versatilidade de lateral, você imagina que esse cara foi convocado para lateral. E é o que eu acho que foi com o Danilo, para poder ter ali um lateral de emergência. Inclusive porque ele não convocou um lateral direito. Ele convocou um lateral direito, ele não convocou dois. Porque geralmente o normal é termos dois laterais direitos. E aí, eu penso também que ele quer ter alguma ideia de emergência para si, caso algum zagueiro importante se machuque. Já que ele levou, querendo ou não, foram 5 zagueiros. Então são 3 zagueiros destros e 2 zagueiros canhotos. E essa questão de ter 3 zagueiros destros, que são zagueiros que jogam na zaga pela direita, é que me faz pensar que um desses zagueiros ele vai ser um lateral direito improvisado. A gente pensa que é o Danilo por conta da experiência que ele já tem como lateral direito. Mas eu acredito que o Roger Ibañez ele pode ser testado também de lateral direito, como já foi. Além disso, ele não vai pensar em um meio de campo ofensivo, armador, já que ele está levando 5 volantes. E desses 5 volantes, 2 são um 5 de ofício, um camisa 5 de ofício, e 3 são um camisa 8 de ofício. E aí você tem também o André Santos, que pode ser o coringa desse time. E não só o André Santos, mas como, por exemplo, o Danilo do Botafogo também pode ser o coringa desse time. E além do fato dele estar levando 5 atacantes de extremidades e 3 atacantes de centro. E considerando também que dá para colocar esses atacantes de extremidade como atacantes de centro e um pouco mais recuado como uma espécie de segundo atacante. Então, pela análise que eu fiz no vídeo passado, ele não deve mudar o esquema do 4-2-2-2 e o 4-2-3-1. E agora, para a gente poder falar de algumas peças que estão na lista, eu queria começar falando do Danilo Flamengo. O Danilo Flamengo é uma questão complicada. Por quê? Eu entendo o Ancelotti querer chamar ele pela versatilidade de lateral e zagueiro, por ser uma boa peça de emergência. Ele é um zagueiro de qualidade, é um zagueiro que tem experiência, é um zagueiro que tem espírito de liderança, e eu acho que são pontos positivos para o Danilo. Só que o que é complicado é, primeiro, a idade que ele tem, e segundo, o fato dele não estar performando tantos minutos no Flamengo. Ele, querendo ou não,
Além de não ser lateral direito de ofício agora, ele é zagueiro de ofício por agora, ele é zagueiro reserva. É claro que nessa temporada, e não só nessa temporada, mas nas últimas temporadas em que ele entrou, ele performou maravilhosamente bem. Só que existe uma diferença do futebol sul-americano como um todo e do futebol mundial, onde você vai ter, querendo ou não, as melhores seleções. Então você pode ter ali algumas complicações em você ter o Danilo de lateral direito, né? Principalmente de lateral direito. Então acaba que, além de todas essas questões, a gente acaba percebendo um questionamento que a gente pode fazer. Porque ele não levou nome igual, por exemplo, Beraldo, Richarlison, Paquetá e alguns outros pelo simples fato de minutagem. Eles não estão tendo minutagem e não estão desempenhando bem. Então, por que você vai levar o Danilo, que não tem minutagem, apesar de estar performando bem, sabe? Eu acho que é um questionamento válido. Mas eu acredito que seja um jogador que vem para agregar o elenco da seleção. E aí vamos lá, vamos falar do Ibáñez, que eu acho que é o nome que causou mais estranheza. Por quê? Porque ele faz parte do seleto grupo de jogadores da seleção brasileira que você não faz ideia de como que eles estão. Se eles estão bem, se eles estão mal. A única coisa que você vê eles é na seleção. Principalmente os jogadores da Liga Árabe e os jogadores da Liga Russa. Porque, querendo ou não, você tem Bento e Ibáñez na Liga Saudita, e você tem Douglas Santos e Luiz Henrique na Liga Russa. Então, cara, fica meio estranho de você, sabe, você não sabe como é que o cara tá. E eu fui analisar, o cara tá jogando bola, velho. O problema é que você jogar bola na Arábia não significa muita coisa. Então acaba continuando sendo uma convocação contestada. Eu não acho que ele seria o zagueiro mais utilizado pelo fato de ser destro, por ter outros 3 destros. E um desses destros é o Marquinhos e o Bremer, que é, com certeza, o zagueiro titular e reserva daquele lado direito. E aí, se você tira o Danilo, você ainda tem esses 2 caras. Então é muito difícil dele entrar em jogos e tudo mais, mas pode ser uma opção. Agora vamos falar do Léo Pereira, que foi um acerto, na minha opinião. Cravado. Beleza, o Flamengo tá numa fase abaixo. E como um todo, né? O time do Flamengo como um todo, e o Léo Pereira faz parte disso. Mas, cara, o Léo Pereira tem performado muito bem. Ele tem jogado muito bem. Já mereceu uma vaga na seleção. Já, há tempos. Um bom zagueiro. Zagueiro de pressão. Boa marcação. O passe dele em profundidade é bom. E ele é um batedor de falta, cara. É importante você ter um jogador que bate falta no seu time. Ah, Bernardo, mas o Léo Pereira vai ser reserva. Cara, imagina só, se você não tem o Rafinha, que provavelmente é o batedor de falta oficial da seleção, e aí você precisa, Léo Pereira, sabe? Tem ali, o cara tá ali, reserva, entra aí, bate a falta e alegria. Vamos lá. Danilo Botafogo. Achei um bom nome, mas eu não acho que ele vai pra Copa. Eu acho que ele fica como um nome de teste para analisar como que ele ficaria como suplente em caso de, eu tô precisando de um volante, o Bruno Guimarães lesionou e abriu mais um espaço. Danilo Botafogo. Eu acho um bom jogador, inclusive. É um jogador que tem performado bem e tudo mais. Gabriel Sara. Eu acho que é um excelente nome. Eu acho que pelo fator Europa, ele vai ter mais chance de ir para a Copa do Mundo, porque ele vai ter mais experiência contra adversários mais difíceis, e é um bom nome para substituir um titular em caso de lesão. Ele acaba sendo o fruto de uma boa fase do Galatasaray, e que, querendo ou não, ele é uma peça fundamental dessa boa fase. Então vamos lá, Luiz Henrique. Sinceramente eu não esperava que ele seria chamado, e talvez burrice minha pensar que ele não seria chamado, porque na maior parte dos momentos em que ele esteve na seleção, em que ele foi exigido, ele entregou. Então, pelo que eu pesquisei, ele não estava tendo muitos jogos na Rússia. Alguns ele jogou bem, outros ele estava bem apagado, mas na seleção brasileira, ele acaba jogando bem. Então, o que acontece? Você tem aí um jogador que pode fazer aí uma boa Copa, bons amistosos, né? Um jogador que entra aí no lugar, por exemplo, do Rodrigo, né, que é uma posição necessária e tudo mais, um jogador que pode agregar, mas não sei. Pero não sei. Ryan,
Ryan, baita jogador. Eu acho que ele tem um potencial tremendo de ser uma das peças principais da seleção. É um craque de bola. É um fenômeno. Mas isso é em 2030. Por agora, a convocação dele é mais para ter experiência de seleção do que tudo. Eu não acho que ele vá para a Copa. Então, eu não acho que ele deva ir para a Copa, porque eu acho que tem nomes que são mais cascudos e mais experientes que ele. Mas eu acho que é um bom teste, eu acho que é válido o teste. Igor Thiago, ele é a peça arriscada para ser um 9 de referência. Um cara de pivô, um cara goleador, um cara que faz gol. E a seleção brasileira tá precisando disso. Então, acho uma boa testar ele em jogos mais cascudos, jogos mais importantes, pra gente ver, pra gente ter uma noção de como que ele vai se dar na Copa, sabe? Como que ele vai mandar bem na Copa, se ele vai realmente mandar bem ou não. Endrick, cara, eu fiquei muito feliz com a convocação do Endrick, porque o Endrick tá tendo o arco de redenção dele, depois daquela catástrofe que foi em Madrid. Ele tem jogado muita bola, ele tem sido muito decisivo no Lyon, e eu acho que ele merece essa convocação, cara. Ah, Bernardo, mas ele tomou vermelho, ele foi expulso, ele foi criticado. Todo jogador tem isso. Mas ele tem agregado ao time do Lyon com gols e assistências, e principalmente ele tem melhorado seu futebol. Então eu acho que ele merece essa convocação, merece ser testado, e por mim, merece ir pra Copa. Agora a gente vai falar de uns nomes que ficaram de fora. Hugo Souza, eu achei que ele iria pra convocação, mas tá, beleza, eu acho que o Ancelotti ele quer testar um outro terceiro goleiro. Eu acho que ele vai pra Copa, até porque o pouco que eu vi do Ederson no Fenerbahçe, eu não curti muito. Teve um amigo meu que chegou pra mim e falou assim, que a primeira coisa que aparece no Instagram dele são um compilado de falhas do Ederson no Fenerbahçe. Se o cara ele tem um compilado de falhas, e ele não deve ter nem um ano direito no clube, é porque eu não acho que seria uma boa pedida pra seleção, mas ok. Vamos lá. Murilo, do Nottingham Forest. É um cara que vem fazendo ótimas partidas. É um cara que, querendo ou não, tá melhor que o Danilo e tem mais visibilidade que o Ibanez. E que poderia ter uma oportunidade de se redimir daquele jogo catastrófico que foi contra a Argentina. Então, eu acho que ele poderia ter mais uma oportunidade. Mas ok, se o Ancelotti quiser deixar essa oportunidade pro pós-Copa. Mas enfim. Eu iria falar do Antony, mas eu vi algumas notícias a respeito. E eu vi que ele tá com uma pubalgia crônica e que ele tá jogando alguns jogos no sacrifício. Então eu decidi não colocar ele nessa lista, porque ele entra naquele estágio de jogadores que estão lesionados, estão mal, que é o Militão, o Estevão, o Bruno Guimarães, esses caras assim. E aí, diante dessas condições, fica complicado. Beleza, né? Vamos terminar o vídeo? Vocês estão achando que tá faltando alguém? Porque eu vou te falar, quase foi o João Pedro. Mas nos acréscimos ali, o Ancelotti lembrou dele. E eu acho que o João Pedro foi merecidamente convocado. O João Pedro, ele está jogando muito bem pelo Chelsea. Não acho que talvez seja o atacante titular da seleção, o 9 da seleção, mas é um bom jogador que tem performado bem e tem histórico de seleção. Agora, quem não foi é o nosso menino Neymar. Cara, eu vi o jogo do Corinthians contra o Corinthians, Santos e Corinthians, e me deu pena, velho. Me deu pena porque o Neymar tentou. Não dá pra falar que o Neymar não tentou. Ele tentou jogar. E o time do Santos tentou jogar pra ele. Só que o Neymar não tá aguentando mais, cara. O Neymar, ele não está aguentando. O Neymar tá sem ritmo de jogo. O Neymar ele não tá conseguindo completar as jogadas dele. E o time do Santos também não é esse time maravilhoso. Então é uma confluência de coisas que vão dando errado. E, cara, foi mal. Não tem como. Desculpa, galera. Eu queria o Neymar em uma boa fase. Ele seria peça-chave na seleção. Mas não tem como, cara. A não ser que nos próximos jogos, até a convocação da Copa, ele incorpora o Neymar de 2015 e 2016. E aí a pressão seja tão grande pra cima do Ancelotti, que eu acho que ele não vai ceder. Ele não cederia. Pra poder convocar o cara. Mas eu não acho que ele vá convocar. E isso é muito pulso firme do Ancelotti. E isso é positivo. Você ter um treinador que é pulso firme e que ele convoca quem ele quer,
isso garante que a responsabilidade da seleção é dele. E eu acho válido não levar o Neymar, porque o Neymar não tá bem. Não acho que o Neymar pode agregar? Pode. Mas em condições que ele tá agora, acho difícil. Boa convocação do Ancelotti. Gostei muito. Eu acho que o Brasil tem elenco para bater de frente com a França. Tem elenco para ganhar da Croácia. Né? Pelo amor de Deus. Vamos jogar direito. E eu acho que é um bom elenco para a Copa. Eu acho que com a entrada do Militão, do Estevão, do Bruno Guimarães, eu acho que a seleção melhora bastante. Mas eu acho que é uma boa seleção para a Copa. Eu acho que temos aí uma expectativa de chegarmos aí à fase de mata-mata e até avançar bem na fase de mata-mata, a depender dos jogos. Mas enfim, o que você acha? Você gostou? Você não gostou? Você tá com raiva do Ancelotti? Você queria que o Neymar estivesse no jogo? Comenta aí embaixo. E aqui eu me despeço. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí seu like, seu comentário, sua inscrição. E é isso, pessoal. Estaremos fazendo mais vídeos de Copa e mais vídeos sobre a seleção brasileira. Então é isso, pessoal. Me despeço daqui. Uma boa semana pra vocês e fiquem com Deus.